Olá, minha gente, estamos aqui de volta. Hoje falar um pouquinho sobre os 10 mandamentos. Você que me acompanha pelo meu canal no YouTube ou pela alguma plataforma EAD ou até mesmo o curso presencial que eu estou dando, a gente vai falar um pouco sobre os 10 mandamentos. Você está acostumado a ver meu rostinho do lado direito. Hoje eu estou com uma turma de Crisma aqui da Universidade Católica de Petrópolis. Dá um oi, gente. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre os 10 mandamentos e vamos acompanhar um pouco sobre essa temática que é super interessante. Então, gente, hoje a gente para um pouquinho na questão da sacramentologia para falar um pouco sobre os 10 mandamentos. Algo que eu já falei, mas vou falar hoje de uma maneira mais sistematizada, mais sistemática. Mostrando que os 10 mandamentos não são apenas conteúdos teológicos ou morais, mas são conteúdos também que vão compor a nossa história verdadeiramente. Não tem como ter sociedade sem ter os 10 mandamentos, ok? Vamos avançar um pouquinho. Dá uma travadinha aqui. Sempre trava, né? Foi. Nós temos primeiro a epopeia de Moisés, né? Moisés, que foi o salvo das águas, mesma raiz etimológica da palavra Messias, tá? Messias tem a mesma palavra, mesma etimologia de Moisés. Um é Messias, aquele que é ungido para salvar, e outro é Moshiach, aquele que foi salvo. Então, Moshe, Messias, né? Moshe, Messiah, né? Então, um pouco da palavra salvo das águas, a palavra de Moisés. Muito interessante a vida de Moisés, a história de Moisés, está lá no livro do Êxodo, mostrando como que o povo foi cativo para o Egito. Na verdade não foi cativo, foi para o Egito, lá com a história de José do Egito, filho de Jacó, as 12 tribos de Israel. Foi para lá Jacó, o povo cresceu, ficou muito numeroso, veio um faraó e escravizou esse povo. Com a história de Moisés, o que vai aparecer? Vai aparecer um povo muito numeroso. A gente está aproximadamente 1400 anos antes de Jesus. Vai aparecer um povo muito numeroso e vai ter um faraó chamado Sete, que manda matar as crianças de 2 anos para baixo. Porque as crianças estavam, os hebreus estavam aumentando de uma tal maneira que estava dando muito prejuízo. Isso aconteceu na época de Herodes Antipas. Jesus foge para o Egito com José e Maria. Na verdade, José e Maria fogem com Jesus para o Egito, justamente porque Herodes Antipas mandou matar as crianças de 2 anos para baixo, né? Então é só uma alusão, como se fossem 2 momentos históricos iguais em 2 períodos totalmente distintos. E aí o que acontece? O faraó Sete manda matar as crianças de 2 anos para baixo e a mãe de Moisés, chamada Joquebeque, pega um cesto de junco, coloca o menino e joga no rio. Bruno, tem alguma prova arqueológica disso? Não, não tem prova arqueológica. A prova que a gente tem é a Bíblia, tá? Claro, tem prova que tem algumas coisas no Egito sobre Moisés? Tem, mas não necessariamente que a história foi essa. Um livro que eu indico, um filme que eu indico, o livro é a Bíblia, tá? Um filme que eu indico bem legal para ver isso ilustrar um pouco é O Príncipe do Egito, da DreamWorks, que é um desenho, tá? Mas é muito legal. E esse filme agora que saiu sobre como é que é o nome? Moisés, Deus e Reis. Isso. É bem legal, viu? É bem legal. Inclusive, ele é baseado num livro chamado Êxodo Decodificado, que falam que as pragas podem ter sido coisas naturais possíveis, tá? Então, uma alga fez acabar um pouco o oxigênio do Nilo, os crocodilos começaram a se matar dentro da água e na margem, por isso que o Nilo ficou vermelho do sangue dos crocodilos. As rãs, impedidas de respirar na água, fogem, as rãs morrem porque não tem nada natural que ela possa comer ali, as rãs apodrecem, vem mosquito e assim sucessivamente. É bem interessante, é chamado Êxodo Decodificado. Esse filme é baseado nisso. O que acontece? Moisés é salvo das águas pela filha esposa do faraó. É exatamente isso. Ele era casado com a própria filha, né? Os Sete. Isso era comum no Egito. Isso vai até no mundo romano também era assim. Quando você queria gerar filhos uníssonos, isso quer dizer, numa mesma linhagem, você fazia uma festa, chamava só familiares, as pessoas bebiam, se davam e era o filho da casa. A pessoa não tinha nem pai nem mãe.
era o filho da casa. Interessante quando as pessoas eles falam, Bruno, o mundo está acabando. Não, o mundo não está acabando. Nós vemos no auge. Quando a pessoa fala que o mundo está acabando, ela fala assim, olha, você tem que ler um livro chamado A Vida dos 12 Césares, para você ver o que os imperadores romanos faziam. Um negócio inacreditável. Tá? Faziam com tudo, com cachorro, com gato, com periquito, com papagaio. Era um negócio que é imedível, não tem como medir isso. Então, Moisés foi salvo das águas, muito porque as águas do rio Nilo foram criados vários afluentes, principalmente com o faraó da primeira dinastia egípcia chamado Menés. Esse cara mexe no rio Nilo de uma tal forma que o rio Nilo passa a ser um rio mais navegável, faz vários afluentes. E esse menino, ele é criado, depois ele vai para cá, para a Mesopotâmia, mas ele é criado como um príncipe. Deixa eu ver se tem algum príncipe aqui. Não, faltando aqui, não tem. Ele é criado como um príncipe, tá? Príncipe do Egito. Claro que é um príncipe consorte. O que é um príncipe consorte? É um príncipe que não vai herdar o trono, tá? Ele não é o príncipe herdeiro, tá? Ele é um príncipe consorte. Então, Moisés, ele é salvo das águas, só que ele descobre que ele é hebreu, tá? Isso eu falo lá um pouquinho na introdução ao judaísmo. Você que está acompanhando pelo YouTube, tem um vídeo aí falando sobre introdução ao judaísmo, ou origens judaicas do cristianismo. Falo bastante sobre Moisés, sobre a epopeia de Moisés. Moisés ele descobre que é hebreu, e segundo lá o relato bíblico, ele mata um personagem lá, um soldado egípcio, e é preso, e foge. Na verdade, foge, ele vai ser preso e foge antes de ser preso. Ele vai para esse território aqui, ó. Esse território que é perto da Assíria, tá? Esse mapa aqui é um pouquinho melhor, ó. Ele vai para esse território aqui, ó, tá? Essa parte aqui, ó, tá? O território que é distante do lugar que ele está, bem distante. A Bíblia fala que ele caminha quase 50 dias para chegar nesse lugar, tá? Então, um caminho longo, tá? Mas não tem prova arqueológica exatamente onde ele está. O que a gente sabe que ele conviveu? Por que a gente sabe que Moisés foi para ali? Porque ele entra em contato com uma coisa que o egípcio não tinha e que depois o judeu vai passar a ter. O hebreu vai passar a ter. Então, o egípcio não tem. O cara é egípcio. Ele vai para um território. Quando ele volta com aquilo. Então significa que ele pegou aquilo em algum lugar. E é por esse território aqui. Território aqui perto do Vale da Mesopotâmia. O que ele fica ali? Ele vai para lá, foge aqui do Egito, vai para cá. E ele fica aproximadamente 25 anos nesse território. Quando ele volta para o Egito para libertar o povo, ele já tem idade. Ele já tem idade, esposa e filhos. Ele é casado com Zíbora, não é Víbora, não é Zíbora, e tem o primeiro filho lá chamado Gerson. Ele fica na tenda de um alto sacerdote desse território chamado Madian. O nome do sogro dele é Jetro. Anota que eu vou cobrar em prova, tá? Brincadeira. O que ele entra em contato? Com isso aí, ó. O Código de Hammurabi, tá? São aproximadamente 272 artigos, entre positivos e negativos, tá? É a primeira lei escrita codificada da Terra, do planeta. Existia lei antes, sempre existiu lei. A lei é algo que está introjetado na vida do homem. É chamada lei natural. Tá? O Egito tinha lei, só que era uma lei que era o faraó. Tá? O faraó fala. Tá? Aqui não. Aqui é o primeiro código escrito do planeta. Tá? Qual que é o drama de Hammurabi? Quando ele escreve um código, ele se obriga. Então, ele coloca o último ponto e fala, nossa, por que eu escrevi isso? Porque ele vai passar também a responder à lei que ele escreveu, tá? Que ele compôs. Tá? E aí, nós temos os 10 mandamentos. Bruno, peraí, deixa eu tentar entender aqui. Você está dizendo que Moisés copiou e colou o código de Hammurabi e fez os 10 mandamentos? Sim, é isso aí mesmo. Tá? Ele copiou e colou os 10 mandamentos. Não os 10, mas os 7 relacionados à conduta civil. Os 3 primeiros aqui, ó, amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar seu santo nome em vão e lembrar de santificar o sábado, são originais de Moisés. Tá?
Bruno, mas é uma aula aqui de teologia. Não foi Deus que escreveu na tábua com raio? Olha, Shabam. Você falar que Moisés escreveu isso aqui de uma maneira original é sem dúvida nenhuma você entender que existiu uma inspiração divina. Percebe que eu não estou tirando Deus da história, mas pelo contrário, estou colocando Deus na história. Tá? É muito improvável você acreditar que Deus joga um raio e escreve uma coisa na pedra. Tá? Agora, que uma pessoa foi inspirada por Deus para ele mesmo escrever a tábua é muito mais plausível. Tá? Agora, isso aqui ele copiou e colou descaradamente. Tá? Honrar teu pai e tua mãe, não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não levantarás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, nem a mulher do teu próximo. Bruno, mas como assim copiou? Ele pegou uma lei, que é a lei do talião, olho por olho, dente por dente, e as suas ramificações. No caso, matar, furtar e não levantar falso testemunho. E fez desdobramentos disso. Tá? Essas leis a gente pode dividir em duas tábuas, tá? Em dois rolos. O primeiro rolo, referidos a Deus. Então, para acreditar nesses mandamentos, para seguir esses mandamentos, pressupõe uma fé. Todo mundo aqui tem. Tá? Pressupõe acreditar em Deus, amar a Deus sobre todas as coisas. Se você não ama a Deus, você não vai respeitar nem o nome dele, nem o sábado. Então, os outros dois mandamentos são altamente excluídos pela pergunta que é feita aqui no amar a Deus sobre todas as coisas. Você ama a Deus sobre todas as coisas? Ama. Então, você tem que santificar o nome dele. Tem que lembrar de santificar o sábado. Esses mandamentos são estritamente religiosos. Os 7 outros que estão nos outros rolos, tá? São referidos à conduta humana. São mandamentos civis. Não são mandamentos que pressupõem a fé. Quando Moisés, aí que está a grande sacada. Por isso que Moisés é um dos grandes pilares da nossa sociedade. Aí que está a sacada. O que Moisés faz? No Código de Hammurabi não tem uma regência divina. Mas aqui tem. Aqui ele está falando, se você amar a Deus sobre todas as coisas, você vai honrar o teu pai e tua mãe. Você não vai matar, você não vai cometer adultério, você não vai furtar. Você, além de ser punido civilmente, você vai ser punido por Deus. Aqui não, aqui você era punido civilmente. O que está lá no Código de Hammurabi? Se eu sou um construtor e eu construo uma casa e a casa cai em cima do dono da casa e mata o filho, meu filho deve morrer. Se eu não tiver filho, é a esposa. Se eu não tiver esposa, é eu. É uma lei dura. Tá? Como os 10 mandamentos. Mas os 10 mandamentos, eles são possíveis porque existe uma intervenção divina na prática dele. Tá? Então, você não precisa ser cristão, nem judeu, nem islâmico, nem religioso para honrar teu pai e tua mãe. Nem para matar alguém. Eu não vou matar uma pessoa porque é pecado. Não, você não vai matar uma pessoa porque você é uma pessoa. Pessoas não matam pessoas. Por isso que para gostar de ensinar, não precisa gostar de gente. Né? Para gostar de ser professor, não precisa gostar de gente, tem que gostar de ensinar. Gostar de gente é uma coisa implícita humana. Senão você seria um animal peçonhento. Seria um aracnídeo. Né? Uma tarântula. Não gosta de gente. Se chegar perto, botar a mão perto da tarântula, a possibilidade dela, né? Jogar lá uma teia em você igual a Homem-Aranha é muito grande. Tá? Então aqui, lembrar de santificar o dia de sábado. Isso aqui é... Não matarás. Não cometerás adultério. Não furtarás. Não levantarás falso testemunho contra o teu próximo. Isso aqui é muito interessante. Por quê? Porque a gente fala isso aqui quase toda semana. Tem um banco aqui, que eu não vou fazer a merchandising do banco, né? Que vira e mexe dá um vacilo. Nosso banco. Vira e mexe dá um vacilo. O que eu faço? Coloco na justiça. Esses dias, ele mandou uma fatura de cartão de crédito. E um cartão de crédito que eu nem tenho. Olha isso. Aí eu liguei para o advogado lá, para o doutor Rafael. Rafael, chegou uma boleta aqui de um cartão de crédito que eu não tenho. Esse cartão de crédito eu até recebi, mas eu quebrei na hora, joguei fora, não desbloqueei, não usei, não tem nada. Uma conta de 3 mil reais. Olha, e não tinha descrição de gasto nenhum. Total da fatura, 3 mil reais. Vai que eu sou bobo e pago, né? Coloquei na justiça. O que ele está levantando contra mim? Um falso testemunho. Isso foi intuído, gente.
há 2000 anos atrás. E a gente está implicitamente regido pelos 10 mandamentos o tempo inteiro. Você sendo religioso ou não sendo, você acreditando em Deus ou não. É algo que está no nosso meio, é o que está no nosso dia a dia. Tá? Claro que os mandamentos para quem é religioso, passando para a teologia, não são fardos, são nortes, são caminhos. Tá? É uma trilha a se seguir. Tá? E o nosso mundo pode ser guiado por isso, e é guiado por isso. Se você pegar principalmente os 7 mandamentos, tá? Honrar teu pai e tua mãe, não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não levantarás falso testemunho, não cobiçarás a casa do teu próximo e a mulher do teu próximo, é a conduta civil, é a respeitabilidade ao outro. Tá? Então não precisa ser religioso para isso. Então às vezes a pessoa fala, mas tem todos os mandamentos. Sim, a lei civil, a lei natural já te impele o mandamento. A lei natural já está introjetado o mandamento em você. Vamos lá, que eu já falei. Esse quadro aqui é muito interessante. Por quê? Vai mostrar que os mandamentos que estão aqui são listados ou subdivididos de uma maneira diferente em relação a credos diversos. Claro que aqui eu tenho cristianismo, 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 cristianismo. Aqui eu tenho judaísmo. Então aqui você vê que cada fala corresponde a um ou o prefácio ou um mandamento todo. Olha que interessante. Vamos lá. Judeu. Eu sou o Senhor teu Deus. É o Shema Adonai, né? É o primeiro mandamento para ele. Não terás outros deuses além de mim, não fará para ti imagem. Segundo mandamento. Não tomarás em vão o nome do Senhor teu Deus. É o terceiro mandamento. Olha aqui nos anglicanos, presbiterianos e outras igrejas cristãs. Eu sou o Senhor teu Deus é um prefácio. Não terás para ti nenhum Deus é o primeiro. Não farás para ti nenhum ídolo é o segundo. Olha, ortodoxo. O prefácio, eu sou o Senhor teu Deus, e o primeiro mandamento do judeu e do anglicano, para o ortodoxo é um mandamento só. Olha que interessante. E aqui para o católico, para o católico e para o luterano. Eu sou o Senhor teu Deus, não terás outro Deus além de mim, não fará para ti imagem, é um mandamento só, que foi compilado pelo próprio Jesus, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. E é por isso que Jesus, ele aglutina os mandamentos em 2. O primeiro rolo, amar a Deus, e o sétimo, e os outros 7, o teu próximo como a ti mesmo. Ama a Deus e ama o próximo, você vai ser feliz. É um pouco o que fala lá São Paulo, né? Como é que você ama a Deus que não vê? Como é que você ama a Deus que não vê? E não ama o seu irmão que vê? Olha, não é uma contradição? E é justamente isso que a gente vai falar daqui a pouco, quando a gente falar dos primeiros mandamentos. Isso aí, amar a Deus sobre todas as coisas. Tá? Primeira coisa que se tem que fazer no primeiro mandamento é você dar o seu sim, né? É o fiat, é o faça-se, tá? Eu quero amar a Deus sobre todas as coisas. E eu aceito esse empreendimento. Eu aceito isso. E aí eu tenho os deveres para com a fé. A crença de amar a Deus sobre todas as coisas pede alguns deveres para com a fé que você está respondendo. O primeiro é responder. Sim, eu quero. O segundo é preservar. O que é preservar a fé? Vamos colocar que você terminou a crisma, recebeu os sacramentos, foi lá no retiro, papapá. Nunca mais foi na igreja. Você vai morrer. Tá? A sua fé aos poucos vai esmorecendo. A fé é um dom de Deus, só que precisa ser cultivado através da piedade cristã, tá? Através da frequência nos sacramentos, mas principalmente uma coisa que tem batido muito, né? Claro que não mais que os sacramentos, tá? Mas que tem batido muito com a intelectualidade, com o estudo. Se você acredita em algo e não entende aquele algo, a tendência é que você deixe de acreditar em algum momento de sua vida. Principalmente se passa por alguma dificuldade. Geralmente as pessoas se afastam da igreja, se afastam dos credos religiosos, porque passaram por alguma dificuldade, não entende aquilo de uma maneira espiritual e sai. Faltou um fundamento sólido. Era só uma emoção. Buscar entender, como eu disse, né? Buscar entender. Defender. Claro que não como um cruzado medieval, né? Arrancando a cabeça dos islâmicos. Não.
Defender seria você defender não apenas por palavras, né, mas como fala no Catecismo da Igreja Católica, como verdadeiros testemunhos de Cristo, né, ungidos pelo sacramento da Crisma, que vão defender e difundir, não apenas por palavras, mas com a vida. Tá? Difundir também, né, como Paulo no Areópago. E a difusão perpassa muito pela vida, né? Porque as palavras passam. Né? As coisas que eu estou falando, vai passar. Daqui a pouco você vai esquecer, não vai nem lembrar disso. Agora, o testemunho da vida, testemunho do comportamento, isso aí você pode transformar a vida das pessoas, né? E tem as virtudes teologais que estão embutidas no primeiro mandamento: fé, esperança, caridade. Fé é a certeza daquilo que não se vê. Esperança eu tenho porque eu quero ver. Agora, quando eu ver, a fé e a esperança acabam. O que vai ficar é o amor, a caridade. Claro que, em latim, o amor só tem uma palavra. Em português tem várias. O amor para o latim é caritas. Por isso que o Papa Bento XVI, né, em 2005, escreveu uma das cartas mais sensacionais que eu já li, chamada Deus Caritas Est. Deus e amor. Ele escreveu essa carta em, se não me falha a memória, outubro de 2005. Deus Caritas Est, mostrando a essência de Deus, que é um Deus que ama. Né? Muito interessante, vale a pena ler. Deus Caritas Est. Você que está na internet, pode entrar aí, www.vatican.va, entra lá em Bento XVI, encíclicas, Deus Caritas Est. Vale a pena, sensacional. Vamos voltar aqui. O que vai sobrar é o amor. Mas aí, o que é amar a Deus sobre todas as coisas? Vamos para a provocação agora. E aí? É amar a Deus mais que teu pai e tua mãe? É amar a Deus mais que a faculdade, mais que a escola? É amar a Deus mais que o gatinho? É amar a Deus mais que sua filha, seu filho? É amar a Deus mais que a namorada? É amar a Deus mais que, sei lá, o quê? Teu irmão? É isso? Fala, para ajudar no vídeo. É? Não. Não é isso. Todas as coisas, Não é isso. Quem pensa diferente? Quem acha que é isso? Eu acho que é mais no sentido, tipo assim, você amar a Deus em todo momento, em todas as suas ações, inclusive enquanto você ama sua esposa, enquanto você estuda. É. Na verdade, não é enquanto. Essa teoria que eu vou falar é de um filósofo chamado Max Scheler. Tá? Ele vai falar que o amor, como todas as nossas virtudes, não tem as virtudes teologais aqui, ó, fé, esperança e caridade. São as virtudes de Deus. Nós temos outras virtudes que brotam também do coração de Deus. Para quem acredita que existe um Deus no céu e que ele é diferente de nós e que ele faz intervenção divina, nós acreditamos que todos os nossos atributos são atributos que vieram dele. Tá? Então vamos lá. Se eu amo a Deus sobre todas as coisas, tá? O verbo aqui está declinado perfeitamente, né? Amor. Eu amo, tu amas, ele ama. O amor seria o quê? O primitivo, né? Amor. Tá? Amar já seria uma declinação. No caso, seria um substantivo. Amar. Tá, mas eu posso dar todo o meu amor para alguém? O que vocês acham? Claro que você fala numa licença poética, né? E eu te dou todo o meu amor. Só que, você tem essa capacidade mesmo de dar isso para alguém? Vou tentar mudar, porque o termo amor é um termo complicado. Vou falar, olha só. Alguém aqui é a justiça? Não, você é justo ou injusto. Alguém aqui é fidelidade? Não, você é fiel ou infiel. Alguém aqui é bondade? Não, você é bom ou mal. Alguém aqui é o amor? Não, você ama ou não ama. A capacidade que temos de amar é uma capacidade que não é nossa. É uma capacidade que nós recebemos de alguém.
Por isso que lá a gente não pode colocar no carro, né? Deus é fiel. Você está transformando Deus em um homem. Porque se ele é fiel, ele tem também a possibilidade de não querer ser mais fiel e ser infiel. E essa possibilidade não existe para Deus. Porque se Deus decidisse ser infiel, deixaria automaticamente de ser Deus e tornaria um homem. Por isso que a essência de Deus não é o amar, é o amor. Eu amo ou não amo. Agora, que fala Scheller, né? Se eu tenho a capacidade de amar alguém, é porque alguém me deu essa capacidade. Nenhuma das capacidades que eu tenho são capacidades minhas. E a prova é disso que eu não posso dar para outra pessoa. Eu não posso ensinar outra pessoa a ser boa. Ou eu sou bom ou mal. Eu posso demonstrar a bondade. Mas eu não posso passar a bondade via Bluetooth para você. Eu não posso... Liga aí que eu vou parear e eu vou passar para você a fidelidade. Não, não existe isso. O seu pacote executável já sai com isso. Claro que a gente vai desenvolver, né, no decorrer da vida, essas capacidades. Mas que você tem dada por Deus. Então, toda vez que eu amo alguém, eu amo não porque eu sou bom. Eu amo porque Deus me deu essa capacidade. Seria a mesma coisa a capacidade de gerar filhos, né? Eu acho muito engraçado quando a pessoa fala assim, fui eu que fiz. Não, peraí. Foi você que fez o útero? Foi você que fez o óvulo? Foi você que fez o espermatozoide? Foi você que inventou o ciclo gestacional? Não. Isso já vem com você. Vamos colocar que entre os meninos aqui tem alguém que tem uma baixa espermatização. E aí nós ficamos com pena e damos a capacidade de espermatização para um menino que não tem. Isso é possível? Sabe por quê? Porque essa capacidade não é minha. Eu a utilizo. Tudo que temos não vem de nós. Vem de alguém que pensou primeiro. Amar a Deus sobre todas as coisas é entender que eu só tenho a capacidade de amar alguém porque Deus me deu essa capacidade. Deus está no centro de toda a capacidade humana. Então, se eu amo o Juan, é porque Deus me amou primeiro. Se eu amo o João, é porque Deus me amou primeiro. Se eu amo a Rafaela, é porque Deus me deu a capacidade de amar primeiro. Percebe que não é uma dualidade. Você tem que amar mais um e menos outro. Isso não existe. É você ver que a sua faculdade de amar não é sua. Você exerce a faculdade de amar. Quem é o amor que te deu essa capacidade? Não sei se eu consegui me explicar. Ficou confuso? Mais ou menos? Deu para entender mais ou menos? Então, é como se fosse por tabela, né? Deus, eu e as coisas que eu amo. Deus me dá a capacidade de amar, do amor, e eu amo as pessoas. Quando eu amo as pessoas, eu percebo que essa capacidade que eu tenho não é minha, eu exerço. Eu estou colocando Deus sobre todas as coisas. Quando eu percebo que toda a capacidade boa que eu tenho não é minha, de Deus, eu estou colocando Deus em primeiro lugar. Percebe? Foi um pouco o que o Juan falou. É você amar a Deus em todos os atos. Mas não é em todos os atos. Tá? É no ato em si. Eu amo. Não, eu não amo. Ou eu amo? Eu amo, mas eu não sou o amor. Deus é o próprio amor. Por isso que é difícil a gente tentar declinar Deus, né? Por exemplo, Deus está muito feliz que você está aqui hoje. Então, se ele está feliz, é porque outrora ele estava triste. Isso não é possível. Deus não é um homem. Deus não é uma pessoa. Falar, Deus te ama muito. Não, quem ama é o homem. Deus é o próprio amor. Deus não é fiel, Deus é fidelidade. Deus não é bom, Deus é a própria bondade. Deus não é justo, Deus é a justiça. Tá? É a essência de todas as coisas. Claro que a gente tem uma licença poética para a pregação cristã.
o pastor, o padre vai falar, ó, Deus está muito feliz de você estar aqui hoje. É uma licença poética, mas essencialmente a natureza de Deus é imutável e é formada a partir do amor. Vamos lá. E aí a gente tem os outros mandamentos. Não tomar seu santo nome em vão. Esse mandamento vai expressar bem a natureza do judeu, né? O judeu não pode falar o nome de Deus, Yahvé, tá? Fora do templo. Só pode falar Yahvé dentro do templo. E ele criou alguns apelidinhos para Deus, como Emanuel, Elohim, El Shaddai, Adonai, até o nome do TV Adonai, então são alguns apelidos que deram para Deus, tá? É interessante no mundo judaico-cristão, né? Eles passam a menina bonita e falam, meu Deus do céu, Nossa Senhora, cadê? Né? Se esse mandamento fosse seguido à risca, a gente estava enrolado. O judeu, se ele falar o nome de Deus fora do templo, Yahvé, ele fica impuro 7 dias. Tá? Ele fica 7 dias sem entrar no templo. Tem que se purificar, tem que fazer o sacrifício de sangue, é treta total. Tá? Jurar é tomar Deus como testemunho da verdade, né? Santo Agostinho, né? A gente usa muito isso na nossa sociedade. Eu juro por Deus. Opa! Jurar por Deus é transformar Deus em teu álibi, né? Ó. Agora quando o bicho pega, a gente jura, né? Jura, ó. Tá? Lembrar de santificar o dia de domingo. Percebe que aqui os mandamentos originalmente é de santificar o quê? O sábado. Mas por que foi domingo? Porque Jesus ressuscita após o 3º dia. Então ele morre sexta, sábado. Que dia que ele ressuscita? Não, na primeira-feira. Jesus ressuscita na primeira-feira. A semana começa com que dia? Domingo. Depois do domingo vem a... Cadê a primeira-feira? É o domingo. Jesus ressuscita na primeira-feira. Como é que é o nome da tua mãe? Valéria. Alguém chama a Valéria de Dona Valéria? Ô, Dona Valéria. O que é dona? Senhora. Dono é o Senhor. Domingo, dia do Senhor. Então, como Jesus ressuscitou na primeira-feira, passou a ser comemorado o dia dele na primeira-feira e o dia do Senhor. Tem uma carta de João Paulo II, se não me falha a memória, de 1991. Não é uma encíclica, é uma exortação apostólica. Você pode pegar aí também www.vaticano.va, entrar em João Paulo II, exortações apostólicas, e está numa carta sensacional chamada Dies Domini, o dia do Senhor. É sensacional, mostrando a importância do domingo, né? Por quê? Por que não é encíclica? Porque ele está escrevendo como bispo de Roma, não como papa. Tá? Ele manda essa carta para o presidente do Calcio, que é o presidente da Confederação de Futebol da Itália, pedindo para a missa, pedindo para o futebol sair das 5, ou ir para as 7, ou ir para as 4, porque as missas estão ficando esvaziadas na Itália. O que o Papa tem que fazer em Roma? Mudar os horários da missa. Né? Ele escreve, em detrimento a isso, uma exortação apostólica falando sobre o dia do Senhor, Dies Domini. Vale a pena mostrar que é o domingo, né? É por isso que a missa de domingo é preceito? Exatamente, porque é o dia da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Claro que existe também missa de véspera. O que é uma missa de véspera? É uma missa do dia anterior, depois de 6 horas da tarde. Tá? Isso existe na igreja. Tá? Então, por exemplo, eu vou na missa sábado, 7 horas da noite. Não é a missa de sábado, é a missa de domingo. É a liturgia de domingo. Geralmente, sábado, a igreja celebra a memória de Nossa Senhora. Tá? Se você for numa missa sábado de manhã, sábado à tarde, vai ser uma missa com memória a Maria. Tá? Uma missa votiva de Nossa Senhora. Agora, se você for numa missa de véspera, que é depois do pôr do sol, a liturgia é uma liturgia dominical.
Tá? Então é comum. As pessoas às vezes não tem como ir na missa no domingo, vão na missa no sábado à noite. É uma missa também preceitual. Por isso que o domingo é preceito, tá? Porque é o dia da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, tá? Vamos lá. Lembrar de santificar o dia do domingo. Claro! Pode ter um churrasquinho? Pode. Pode ter também um futebolzinho? Pode também. Mas, primeiro preceito, né? E não cumprir com o preceito, né? Costumo dizer que a missa é chata porque o amor é pouco, né? A missa é chata porque o amor é pouco e a compreensão é zero, né? Quando tu vai numa coisa que você não entende, gente, e não gosta, putz, aí tu não vai mesmo, né? Mesma coisa a pessoa fala assim, eu não gosto de teatro. Mas quantas peças de teatro você já viu? Ah, nenhuma. Não tem como gostar de uma coisa que você nunca viu e não entende. Então, entender o que está acontecendo na missa também é uma forma de amar um pouco mais aquele momento, né? E a missa, na Igreja Católica do Brasil, na Igreja Católica que está no Brasil, ela é muito diversificada. Você tem uma liturgia, tá? Mas o entorno da liturgia é muito diversificado. O que seria o entorno da liturgia? Tá? Seria a maneira com que o padre faz a sua homilia, as músicas que é tocado na liturgia, os tipos de música que é tocado na liturgia, a quantidade de pessoas que estão na liturgia. Isso influencia muito o horário que você vai na missa. Se você quer uma missa mais tradicional, você pode ir na missa de manhã, 7 horas da manhã. Se você quer uma missa que tenha meia dúzia de pessoas, você pode ir numa missa da comunidade. Se você quer uma missa em latim, você pode ir na igreja tal, na hora tal. Tá? Se quer uma missa com coral e com órgão, vá na catedral 11 horas da manhã, uma vez por mês. Tá? Vai ter todo domingo, mas todo domingo tem órgão na catedral, 11 horas da manhã. Você vai lá na missa, tem um órgão. Ah, não, eu gosto de uma missa mais animada. Vá na missa da noite, geralmente é a missa dos jovens. Tá? Então, a igreja tenta fazer uma mesma coisa, uma mesma liturgia, ser dispensada de maneiras mais atrativas também para o crente, né? Isso é importante. A igreja percebe que cada um vai ter um perfil, cada um vai ter um gosto. Por exemplo, geralmente eu vou na missa de manhã. Quando eu vou na missa à tarde, o teu papo percebe, Bruno, vindo na missa na noite, olha, eu gosto de uma missa mais tranquila, com coral, com órgão. Se for em latim, então melhor ainda, né? Então, eu sou um pouco mais tradicional. Honrar teu pai e tua mãe. Esse aqui é sensacional, tá? Vou lá primeiro chamar meu amigo Jesus para a gente fundamentar isso aqui. Por acaso, uma mãe pode esquecer dos frutos de suas entranhas? Então, uma mãe pode esquecer que gerou seu filho? Não. Aí Jesus continua, se no mundo existir tal mulher, eu jamais te esquecerei. Agora, a palavra é bem provocativa, né? Em nenhum momento está escrito, ama seu pai e sua mãe, como ama a Deus sobre todas as coisas. Olha, é honrar. Por quê? Porque a gente sabe que muitas vezes o pai e a mãe só nos colocaram nessa terra. E não foram nem pais, nem mãe. Nem mães. Essa realidade existe? Existe, gente. E aí, você tem que desrespeitar essa pessoa? Não. Você tem que amar? Também não. Mas tem que honrar. Se você ama, ótimo. Mas se você não ama, pelo menos respeite. Tá? Agora, é muito comum, eu falo para você que é mais jovem, né? A gente ficar chateadinho com o pai e mãe, né? É chateadinho com o pai e mãe. Porque o pai e mãe não deixam sair, não deixam chegar tarde, não deixam dormir na casa da namorada, né? Na casa da namorada, Eu fico até emocionado quando eu falo disso, mano. Porque eu lembro lá das coisas que eu falava para minha mãe quando eu era pequeno. Eu falava uma frase para minha mãe que eu ficava emocionado. E era sempre assim, com uma entonação alta, né? Para ela ouvir. Mãe! Acabei! E a gente tem coragem, você que está aí na internet entendeu, né? Às vezes foi lá você faz no banheiro e chama tua mãe para te limpar. Então briga com a sua mãe. Fica chateadinho com sua mãe.
tinha que ser proibido. A pessoa deve tomar uma martelada no dedo mindinho, ó. Você não pode brigar com sua mãe, com seu pai. Pim! Ó. E só, claro, vocês que não são pais e mães ainda, vão entender um dia. Quando você gerar uma criança, vocês forem pais, você pegar a criança no colo e você ver quanto sacrifício você faz por aquele negocinho pequenininho que está no seu colo, aí você vai começar a perceber. A gente só tem a dimensão de como os nossos pais sacrificaram pela gente quando a gente começa a sacrificar para o nosso filho. Quantas coisas a gente deixa de fazer, a gente deixa de comprar, a gente deixa de comer, às vezes, a coisa que gosta para comprar para o filho. Então é um amor que se assemelha ao amor de Deus para com a humanidade. Né? Não matarás. Isso aí é muito interessante. Isso aí é Caim matando Abel. Né? Esse é um dos diálogos mais impressionantes da Bíblia. Tá? Um dos diálogos mais impressionantes da Bíblia. O que acontece? Deus chega para Caim e fala assim: Caim, aonde está o teu irmão? Aí o Caim responde mal criado: acaso, pois, sou eu o guarda do meu irmão? Se fosse hoje, não seria a resposta, Wesley. Aqui, eu tenho que cuidar do meu irmão agora? Ou então ele mostraria o bolso, né? Deixa eu ver se está aqui, peraí. Não, está aqui não. Tá? Acaso, pois, sou eu o guarda do meu irmão? Aí Deus fala para Caim: Caim, o sangue do seu irmão clama por justiça. Que fizeste? Olha, que fizeste? Né? A inveja, né? A inveja de Caim pelas primícias da terra que Abel deu. Tá? A inveja que está presente aqui na nossa vida. Né? O que é inveja? Né? Tomás de Aquino vai conceituar a inveja de uma maneira sensacional. Tá? Lá na Suma Teológica. Tá? Ele vai falar o seguinte: a inveja é a tristeza sobre a felicidade alheia. Então, eu não fico triste porque o outro tem. Eu fico triste porque ele está feliz com o que ele tem. Olha que desgraça. Olha que coisa do demônio, né, cara? Ó, eu fico feliz e o outro fica triste porque eu sou feliz. Tá? É uma coisa demoníaca. Tá? Sem dúvida nenhuma, um dos piores pecados, né? É o pecado capital, a inveja, né? Depois vai falar um pouco sobre os pecados capitais. Já falei um pouco sobre isso, né? E aí tem um orgulho, né, que é a raiz de todos os pecados. Por que ele tem e eu não tenho? Se eu sou uma pessoa muito melhor do que ele, né? A gente fala isso às vezes do vizinho, né? Fala, pô, vizinho, nunca ajuda ninguém, papapá. Ó, inveja, né? Não cometerás adultério. Vou voltar aqui para o não matarás rapidinho, tá? Gostaram? A gente acha que só matar é tirar a vida, né? Só que não matar é só tirar a vida? Não. Às vezes você mata com descaso, você mata com a displicência numa resposta, você mata com uma falta de educação, você mata com um sorriso de zombaria, você mata com uma palavra. Tem várias maneiras de você matar a pessoa. Não é simplesmente tirar a vida. Às vezes tirar a vida é o mais simples, né? Estiver matando as pessoas às vezes sem perceber. Tá? Às vezes uma implicância que a gente tem com alguém no trabalho. Todo dia a gente vai implicar a pessoa, a gente sabe que aquela pessoa não gosta, mas mesmo assim a gente implica, a gente chama pelo apelido. Você vai matando a pessoa aos poucos, né? Vamos lá, não cometerás adultério, olha lá. E agora? Será que cometer adultério é só isso? Se aplica também a mesma coisa matar, tá? Será que cometer adultério é só as vias de fato? Você tem um compromisso com uma pessoa e você trair aquela pessoa carnalmente. Será que é só isso? Ou será que de repente uma fotinha no WhatsApp também é uma traição? Ou será que de repente um flerte que vai sendo alimentado também não é uma traição? Tá? Também é. Tá? Não é só as vias de fato. Né? Ou a traição é só entre pessoas do mesmo sexo que tem um vínculo afetivo? Não. O adultério pode ser entre amigos. O adultério pode ser dentro da família. Percebe como esse aqui e esse aqui e esse aqui, não furtarás,
são extremamente subjetivos. O não furtarás, o não cometerás adultério e o não matarás são diretos. Não matar é não tirar a vida. Não cometerás adultério não você trair o seu compromisso que você tem com outra pessoa. E o não furtarás é não furtar algo de ninguém, ou roubar algo material. Mas tem toda uma questão subjetiva por trás, né? Você pode matar sem tirar a vida da pessoa. Você pode adulterar sem chegar às vias de fato. E você pode furtar sem tomar algo de alguém. Você pode furtar a liberdade daquela pessoa. Tá? Você pode furtar a paz. Tá? Uma série de coisas que são extremamente subjetivas. Né? Vamos lá, coloca um cadeado na chinela havaiana. Tá? Não levantarás falso testemunho contra o teu próximo. Olha, delícia. Tá? A língua, né? A língua é o chicote da alma, né? Ó, tem uma historinha que fala o seguinte. A menina foi se confessar, aí chegou pro padre e falou assim: padre, eu falei mal de uma pessoa. Tá, mas o que você falou dessa pessoa? Ah, eu falei que aquela pessoa não prestava, falei que aquela pessoa era uma pessoa da vida, papapá, difamei a pessoa. Então tá, ó, aí foi lá, deu a absolvição e falou o seguinte: olha, você só está perdoada ou perdoado se você fizer a penitência. A Igreja Católica é assim: se você não fizer a penitência, a absolvição não valeu. É condicional. A penitência é condicional. A penitência é condição para o perdão. Então você faz o seguinte: olha, você vai lá na hora daquela montanha, você pega um saco cheio de pena de ganso, tá? Chega lá em cima, quando começar a ventar, você abre o saco e balança o saco para sair todas as penas. Depois você recolhe uma por uma. Quando não tiver mais nenhuma pena, você está perdoado. Pô, padre, mas isso é impossível. Isso que acontece quando a gente fala mal de alguém. Tá? Oportunidade perdida. Flecha proferida, flecha atirada e palavra proferida, já era. Tá? E sem dúvida nenhuma, um dos pecados que a gente mais comete. Né? Sabe por quê, gente? Falar mal do outro descansa. Quando você fala de alguém, você esquece dos seus problemas. Né? É que Jesus fala, né? Olha, você está preocupado com um cisco no olho do teu irmão, mas não consegue ver a trave que está no teu. Né? Então, levantar falso testemunho. Isso é um pouco que foi pregado esse ano, no ano da misericórdia. Né? O Little Boy, né? No ano da misericórdia. Né? Olhar para o outro com olhar de misericórdia. Quando a gente olha para o outro com olhar de misericórdia, a gente trava um pouco a nossa língua, né? Porque a gente vê que o cara sofre igual a gente, que a pessoa tem os problemas igual a gente, que a pessoa tem dificuldade igual a gente, talvez dificuldades diferentes, talvez dificuldades mais complicadas. Bruno, mas o que ele faz, o que ela faz é uma coisa pública, tá? Pior ainda, se é público você não precisa falar, tá? Eu sei que é complicado para todos nós, né? Levantar falso testemunho é muito complicado, né? Falar que a pessoa fez uma coisa que não fez, né? Esse é verdadeiramente o falso testemunho. Mas, geralmente, o falso testemunho vai para a fofoca, né? Você maldizer aquela pessoa, você, de repente, pegar um fato que aquela pessoa fez no particular e expor para uma coletividade, isso é muito ruim, né? Ó, não cobiçarás a casa do teu próximo, né? Inveja, né? Falei um pouco, né? E não cobiçarás a mulher do teu próximo, né? O fura-olho, né? Interessante que no judaísmo, o 9º e o 10º mandamento são idênticos, tá? Casa e mulher é a mesma coisa, mostrando um pouco da mentalidade judaica. Vou encerrar o vídeo, então ficamos por aqui, até a próxima, forte abraço.